Tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente no Carona Rural e você vai com a gente. Olha só o nascer do sol aqui, ó. Tá? O sol tá nascendo, tem um resquício de neblina ainda. E a gente vai começar o nosso Carona Rural de hoje de uma forma bem diferente, fazer uma caminhada. A Luciere ali, garrafinha de água. Eu botei uma manga para garantir, porque eu sou meio enjoado com essas temperaturas quando oscilam. Eu não o corpo, né? E nós vamos iniciar uma caminhada agora. E aí a gente vai te levar para um lugar bem bacana. Uma caminhada extensa, vai dar 1h30, 2 horas mais ou menos. Mas durante o trajeto nós vamos fazendo algumas imagens. E essas todas que a gente conseguir, a gente vai colocar nessa edição do Carona Rural. Vamos embora! Como tem bolsões de neblina. Nessa época do ano é só trocar um pouco a temperatura, que aí já começa a surgir neblina do rio Uruguai, grande parte, é um vale, né? E dos rios laterais, Lajeado Grande e Buricá. Algumas coisas curiosas que as pessoas me contaram que determinadas regiões tem neblina em maior quantidade conforme foram construídas algumas barragens pequenas na nossa região recentemente, e já outras que a gente sabe até mais tradicionais no Brasil, né? Até aquela região de Itaipu lá, ele cria um pequeno microclima diferente. E por muito tempo teve essa discussão aí das barragens no Rio Uruguai, construíram ou não, né? E, enfim, eu acho que é um projeto que não sai mais do papel, até acho bom, em parte. Hoje você não precisa mais mexer tanto com a natureza para captar energia. Tem tantas outras formas. A solar é a principal hoje, a eólica não fica muito diferente, né? E elas acabaram mudando vamos dizer assim, a parte climatológica também de várias regiões do Brasil onde foram construídas. E a gente sabe, eu uns anos atrás conversei com o ex-prefeito Criciumalense, que participou de uma reunião em Santa Rosa na época, e ele me contou sobre isso, que foi feita uma reunião e teria entrado no assunto de barragens. Isso é assunto de 15, 20 anos atrás, já se comentava aí Porto Xavier, Porto Mauá, Porto sei lá onde, né? E um técnico teria explicado sobre essa questão da mudança de temperatura, da presença de umidade em determinadas regiões e outras não, e falado do microclima. Porque a lâmina de água reflete mais o sol, consequentemente aumenta a temperatura, e aí você tem períodos em que você vai ter mais umidade, mas também, no contraponto, menos umidade em alguns momentos. E a serração é assim, ó, tá por cima do rio lá, ó. Toda ela naquele vale lá, e a nossa caminhada de hoje segue. Você vai junto com a gente. É longe, mas nós vamos. É manhã de domingo, vamos chegar lá? Sim. Vamos chegar lá. Vou deixar ele passar. Pena que eu não filmei no momento que buzinou pra gente. Acordou metade da região aqui na buzina. Bacana, trabalhador, ó, indo cedo das lavouras, provavelmente, né? A gente tava falando dessa árvore aqui, ó. Dá uma olhada que coisa linda, né? Muitos anos com toda certeza.
E é interessante, ela tem um... eu acho que é um IP, sim. É um IP, né? Ela tem teve um broto lateral, ele acabou cruzando a parte de cima e segura com um pouco mais de firmeza. Porque essa é uma árvore fácil de cair num lugar como esse, né? Um ponto alto. Aqui são as caixas d'água. Caixas d'água. Que abastecem a comunidade. Ao lado de um... Não é um bu, né? Uhum. É um bu? Pé de queijo, que eu falava antigamente. Ó, lá tem mais louro na frente. Deixa eu erguer um pouco a câmera aqui, eu quero mostrar pra vocês. Não sei se vai mudar muito, mas vamos lá. Olha o bolsão de neblina que tem sobre Horizontina, essa região aqui, entre Criciúmal e Horizontina. Dá uma olhada lá. Ó, chuva deixou água ainda aí. Hã? Dá pra ver que é bem certinho. Sim, é o caminho do rio, ó. Bem certinho, ó. O Rio Uno desce aqui, ó. Ó, lá vem o Rio Uno, aquela região ali, ó. Tá? O Buricá, ele entra no Buricá. Chegar mais na frente ali a gente vai ver melhor, eu acho. A região do rio Buricá tem um bolsão de neblina e a maior está sobre a área onde a gente vai para a Argentina. E nos fundos aqui é território argentino, se nós olharmos logo adiante. Ó, bem certinho lá, dá para ver. E a temperatura começa a subir já. Vai subir bastante hoje. Tem mais um pé de louro, ó. Aqui dá para ver bem certinho, que a gente explicou para vocês, ó. Os riachos menores, ó. Onde vem o Rio Uno lá, Nova Candelária, enfim, aquela região mais aos fundos, onde ele desce, Rio Buricá. Então esse canto aí é a neblina desses dois. E aqui entra no bolsão maior, ó. Todo ele aqui, ó. Ela tá subindo, né? O pessoal deve colher soja aqui, provavelmente hoje ou amanhã. Secar. Vou mostrar aqui. O agricultor não gosta, mas a imagem da flor agora, essa hora da manhã contra o sol, e ela tá úmida, ó. Na verdade é um inso, né? Mas uma coisa que chama atenção, e quem está produzindo soja poucas vezes viu tanto inso. O que é o caruru e o Picão. Picão, né? Tem gente que está colhendo caruru e picão em meio ao soja, mais impureza do que o próprio grão, né? É impressionante. Chama atenção, em várias lavouras da região não conseguiram combater. Teria criado uma resistência, né? Pelo que a gente escuta. Até se vocês quiserem deixar nos comentários, podem colocar algo aí super tranquilo. Mas é o que eu tenho ouvido de uma resistência e que ele acabou ficando na lavoura, né? Nós, as estradas e a natureza. As estradas não, né? É uma única só. E o barulho da natureza. Tem de pomba, né? Pomba tem bastante. Ela reproduziu muito nos últimos anos. A gente observa quem vive no interior, especialmente, está vendo isso, né? Quem acompanha o Carona Rural muitas vezes também mora no interior. Vocês podem observar o que aumentou a variedade até, né? A Juriti, por exemplo, introduziu na nossa região, sei lá, uns 20, 25 anos para cá e pulverizou, se a gente falar corretamente, quem sabe, em reprodução, né? Ó, tem um bando de Juriti voando. Porque eu lembro quando eu era menino, a gente morava em Palmeira das Missões e lá se falava muito em Juriti, que ela era uma pomba mais do campo, né? E eu sei que a gente vinha pra cá, piar com bodoque, né? Nunca encontrava tal de Juriti, não se ouvia falar da... Chama pupu, essa pomba mais de mato, o carijó, que é a maior. E a rolinha pequena, né? E aí eu me lembro bem certinho, deve fazer uns, sei lá, 20, 25 anos. Começaram a aparecer as primeiras Juritis. E aumentaram bastante, realmente. Olha que imagem bacana aqui, pega um pouco da sombra do mato e do morro do lado de lá.
tivesse trazido bolita, bola de gude, eu ia jogar bolita aqui na volta. Tá, aqui é um terreiro essa estradinha, né? O pessoal patrolou agora alguns dias e com a chuva ela sentou. E no sentar aqui é terra vermelha, né? Olha as caturritas aí, ó. Então aí é a nossa frente, ó. Olha a umidade que tem no soja aqui. Essa também é uma amostra de uma região, quando ela é próxima de um vale, né? A gente chamaria de vale, porque temos um morro do lado de cá e temos um morro do lado oposto, né? E lá no fundo, ó, onde tem o bolsão de neblina, onde está o rio Uruguai. Isso aqui interfere muito nas geadas. Ou sim ou não, né? Na questão do frio. Porque dificilmente ela se forma numa região como essa. Claro que quando a temperatura baixar muito, daí ela pode fazer até um pouco mais de estrago. Oh, turma toda vindo atrás de nós lá. Cachorrada. E pela umidade, né? Porque a geada tem o ponto de congelamento dela justamente na primeira hora da manhã, quando há o orvalho. E quando há orvalho em excesso, muitas vezes a gente sabe que nem forma geada também, né? Então, tudo tem a ver com a temperatura da noite, o aquecer durante o dia. A neblina é um exemplo disso, né? A neblina se forma quando há umidade e temperatura um pouco mais alta. Que tem de soja para colher ainda, né? Bastante. Vamos seguir nossa caminhada de hoje. Olha, ó, cardeal aqui na frente, ó. Lá vai ele. Carona rural a pé. Deixa eu mostrar para vocês. Dificilmente vocês irão ver, né? Mas aqui bem na nossa frente aqui, ó. Duas corujinhas, ó. Duas aqui quase em linha reta. Vou botar aqui como referência o capim, ó. Por cima do mata-campo ali, ó. Ó. E lá em cima, lá no morro, a gente tá vendo aqui dois pássaros bem diferentes, ó. Ele é estilo uma garça, mas é muito grande. Só para você ter uma ideia, se tivesse galinha lá, nós quase não veríamos. Eu tô vendo uns quero-queros atrás do morrinho lá. Mal e mal se enxerga o quero-quero. E o pássaro realmente é grande, é duas, me parecem garças, mas um estilo bem diferente. Isso é outra situação interessante do interior. É o surgimento de outras espécies de animais que a gente não via há muito tempo. Aqui tem mais um, ó. Tem 3 ou 4 dessas garças aí. E eram animais que a gente não via há uns anos atrás, né? E eles voltam aos poucos, tu começa a ver novamente e tal, e é bem típico agora da região dos anos pra cá. A gente vê, né? Lavouras, matas e lagoas. Tem algumas ainda, alguns açudes, como a gente fala, né? Porque tinha muito morador aqui, me lembro. Muitos anos atrás, tem mais gente morando por aí. E um outro vai vendendo, né? As pessoas vão ficando velhas, o que é normal. O tempo é cruel em relação a isso, né? Tem gente que tem a cabeça ainda em ordem para trabalhar, mas o corpo não ajuda mais. Porque é povo trabalhador nesses interiores aí. Aqui tem uma vala onde a água desce, aqui, atravessa e vai em direção, tem um riachinho que corre ali, aos fundos. Que o João Soja, um pouco mais tarde, né? Também sofreu com a falta de chuva. Essas regiões todas receberam apenas pancadas isoladas, a gente teve pouca chuva. Em janeiro e fevereiro para março, teve janeiro para fevereiro, depois fevereiro para março de novo, né? Dê uma olhada aqui o que é a força das plantas, né? Da natureza, ó. Olha o pé de goiaba aqui, ó. Ele já tombou, né? Mas a raiz dele continua fincada, mesmo estando dentro da sarjeta, em cima da lavoura de soja, segue absolutamente verde. E não é de pouco tempo não, ele está há muito tempo aí já tombado. Mostra que a natureza firma-se ao chão e, como todos nós,
vai crescendo também, né? Começando a subir a temperatura. A gente saiu, já faz 1 hora agora, acredito eu. Eu não sei quantos quilômetros dá essa nossa caminhada que a gente vai fazer hoje, mas eu acho que uns 5, 6. Certa vez eu acionei o Waze humano, né? E lembro de ter cuidado. Sei que dá uma caminhada de 1 hora e meia. Enfim, conforme a velocidade que a gente caminha também, né? Olha aqui. Isso aqui a galera comia valendo, né? Como é que é o nome? Uva japonesa, né? Uva japonesa. Eu nunca comia muito azedo, mas eu sei que tem gente que pinica das árvores e acaba comendo. Pássaros também. As aves sim, né? Tava olhando, por isso que eu inclusive ia mostrar. Olha a quantidade de picão. Quase não se vê o soja, né? Que loucura. Como esse inso tomou conta nessa temporada aqui. Tem um pouquinho de sombra, ó. A temperatura não tá tão alta. Mas como é gostoso essa hora da manhã caminhar já na sombra também, né? Acho que a gente, com o passar dos anos, também não tem mais tanto aquele ponto de resistência ao sol. Isso é uma coisa que todo mundo fala. Ah, parece que o sol está cada vez mais quente. Quem sabe? Eu acho que sim, né? Isso é coisa para especialistas. Agora, uma coisa é certa, que o nosso organismo já não está mais tão habituado ao sol. Com certeza, e todo mundo procura sombra quando pode. E hoje nós temos uma geração de quantos anos para cá? 10, 12 anos, que passa pelo menos 4, 5, 6, 8 horas do dia, isso é um terço, dentro de um ambiente com climatizador, né? Você pode ver, as pessoas hoje utilizam os ambientes profissionais, chegam em casa e continuam utilizando um climatizador quando a temperatura sobe um pouco. Onde tem o cardeal? Lá em cima da árvore. Ah, lá. Tá nos cuidando, né? Bonita essas árvores aqui. Uma carreira delas, né? Vamos seguir nossa caminhada de hoje. Levar vocês pertinho da água lá. Pegou um bom volume de água, Riachinha, com a chuva que a gente teve nos últimos dias aqui na região e que foi fundamental, tanto para a recuperação de água como para lavouras também. Vamos ver se dá para ver algum peixe.
Olha que taquaral bonito ali, ó. É, pegou um volume de água bem legal. Como tem umidade no gramado. Espetáculo de ruídos, né? Cigarras, pássaros e água. Deixa eu tentar me aproximar um pouquinho mais dela aqui. As taquareiras pinga a umidade da noite. A gente deve estar 7h30, 8 horas da manhã agora. Observe os pingos. 2 taquarais, inclusive, não tinha observado isso. Vocês querem bem pertinho da água? Vamos lá então. Ó, iniciamos a nossa caminhada às 7 da manhã, agora passadas 8h30. Chegando no nosso destino. Muito bem. Muito obrigado por assistir mais um episódio um pouco diferente do Carona Rural hoje. Tá certo? E que a imagem da Santinha de Nossa Senhora te leve fé e esperança ao coração também. Muito obrigado. Siga nos acompanhando. O Carona Rural é feito simples e de coração. Para gente do interior, mostrando o interior. Para gente da cidade, mostrando a rotina do interior. Para todos os públicos, das crianças aos idosos. A gente sabe que tem muita galera acompanhando o nosso Carona Rural. Até a próxima.